Em meio a um cenário de incertezas, a construção civil e o agronegócio são setores que não só resistem à atual pandemia, como têm tido papéis fundamentais na recuperação da economia do país. A construção civil, por exemplo, é o segundo setor menos impactado atualmente. De acordo com o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o segmento foi o que menos reduziu postos de trabalho, sendo responsável por mais de 2 milhões de empregados diretos. Setor, portanto, visto como um dos principais geradores de empregos no Brasil. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, José Ramalho, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, José Ramalho. Bom dia, Henrique. É um prazer falar com vocês, falar com toda essa grande audiência da emissora à tarde, o programa também Issa Bahia, que tem uma repercussão extraordinária, um alcance extraordinário. E é sempre uma satisfação renovada poder, em nome do CREA, me dirigir à sociedade para prestar os esclarecimentos que se fazem necessários. Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quais são esses indicativos que sinalizam o desempenho aparentemente positivo da construção civil durante a pandemia? Olha, Henrique, né? Não, agora é Jefferson quem fala. Jefferson, mas ambos têm o mesmo padrão e as perguntas sempre inteligentes, objetivas. Henrique e Jefferson, agora Jefferson. Jefferson, é o seguinte, nós temos uma forma prática de fazer esse monitoramento, Sim, que é por meio das denominadas ARTs, que são as anotações de responsabilidade técnica, que o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, utiliza como ferramenta para que o profissional registre a obra ou o serviço por ele realizado. E fazendo um comparativo com os números que temos agora em 2020 e os correspondentes no mesmo período em 2019, o declínio que houve nessas ARTs emitidas tiveram um significado da ordem de 10% a 12%. Ou seja, numa situação dessa, uma situação atípica, um momento de emergência epidemiológica e sanitária, a repercussão é bem menor em termos negativos do que aquela que afeta outros setores, como setores de serviço, de hotelaria, de restaurante, significando dizer que a construção civil, a despeito também de haver sofrido restrições, prejuízos, ela tem passado por esse momento turbulento, absorvendo os impactos de uma forma mais satisfatória. Aliás, se nós nos deslocarmos aqui na cidade de Salvador, estou falando de Salvador, embora a Rádio Ataque seja ouvida no estado inteiro, quem sabe até pela internet, em outros lugares, mas em Atenas, Salvador, nós podemos ver que, independentemente dessa grande quantidade de obras públicas que estão sendo executadas, muitas obras prediais estão sendo também realizadas, obras de reforma. Casualmente, eu estou aqui falando na sala de casa, estou olhando pela janela, estou vendo que um prédio de frente ao meu está em processo de reforma externa, colocando novas pastilhas na fachada, coisa desse tipo. Então, além desse número que eu estimei de ARTs no CREA, coisa da ordem de 4.000 ARTs, as evidências físicas também que nós constatamos no dia a dia retratam esse impacto melhor absorvido pelo setor da construção civil. O senhor se refere a essas ARTs, que são anotações de responsabilidade técnica de engenharia civil, que de certa forma sinalizam o movimento do setor neste momento. E em relação a vagas de emprego, houve alguma redução? Já há algum sinal de recuperação? Qual é a avaliação que o senhor faz? Houve perda de emprego, sim. Raros os setores não sofreram o processo de despedida de empregados. Entretanto, esse mês agora, de julho, mês de agosto também, que acabou agora, entramos em setembro, já existem sinais numéricos, não são especulativos, a partir de órgãos sindicais, órgãos que mapeiam
rotineiramente os níveis de emprego, que houve uma retomada na contratação de profissionais. Agora, é uma coisa evidente que a situação de desemprego é muito grave no país. Ela já vinha anteriormente à pandemia. No começo desse ano, no primeiro trimestre e no ano que passou, o ano de 2019, o setor específico da construção civil, ele dava sinais de retomada de crescimento e poderia ser até um crescimento mais vigoroso. No primeiro trimestre desse ano também, com a realização de obras, com contratações, com recrudescimento na venda de habitações, de apartamentos, coisas dessa natureza, e foi tolhido pelo processo que nós ainda estamos no final dele, espero, da pandemia. Consequentemente, houve o ceifamento de postos de trabalho, mas gradualmente, mediante os números que nós do CREA dispomos, originários de sindicatos, de órgãos de mapeamento e monitoramento dos níveis de emprego, tem havido uma retomada na contratação, predominantemente de mão de obra semi-qualificada, que são as pessoas que de fato executam os serviços e as obras em si, né? Prefeito... Carpinteiros. Desculpe, Henrique. Não. Ô, Jefferson. Eu ia perguntar porque em agosto, agora, a Prefeitura de Salvador divulgou que os dados do CAGED apontam que o mês de julho foi um mês positivo para a geração de empregos, justamente para a construção civil, que foi o que o senhor estava falando. Essa perspectiva é que continue para agosto, setembro, ou o senhor ainda não tem dados que permitam inferir isso? Jefferson, eu não mencionei especificamente CAGED, mas esse aí é um dos órgãos que nos subsidiou com essas informações que eu lhe peço, de uma retomada gradual das contratações no setor da construção civil. O Brasil tem um déficit aproximado de 7 milhões de habitações, toda ordem, sejam habitações de alto padrão, de classe média, popular, de toda a natureza. Significa dizer, se nós buscarmos alavancar o país e termos efetivamente condições sociais e econômicas compatíveis com a necessidade da sociedade, nós forçosamente vamos ter que cuidar de promover a construção de habitações e de outras unidades também que se prestem a diferentes destinações, escritórios, obras infraestruturais, que tenham andares maiores de eficiência. O Brasil é muito carente de obra infraestrutural. Então, eu acredito que, como nós vimos num processo de retomada econômica, independentemente de qualquer verniz político, ideológico, partidário, e superado esse momento mais difícil da pandemia, restabelecido alguns parâmetros, alguns níveis de econômicos, que haja uma retomada gradual e crescente do setor de construção civil. Veja que a área de construção civil ela tem uma peculiaridade, além dela albergar um número significativo de mão de obra do país, particularmente a mão de obra semi-qualificada, que são os que executam as obras no campo. A cada emprego que a construção civil gera, na cadeia, na supply chain, na cadeia de fornecimento, geram aproximados 63 empregos indiretos. A cada emprego gera-se 2 empregos, mas gera-se 63 múltiplas atividades que dão apoio à construção civil. Que é a atividade do cimenteira, a atividade das pedreiras que fornecem brita para o concreto, atividade de fornecimento de areia, de fornecimento de materiais diversos de construção, material, alimentação, equipamento de proteção individual, serviços de segurança e serviços diversos. Enfim, a construção civil é o motor, junto com a agricultura, da economia nacional. Nós somos um país com a industrialização precária, não temos referência como país industrializado. E esses 2 segmentos, que é a agricultura e a construção civil, são marcantemente balizadores da retomada econômica do país. Então, até por isso, a agronomia, a agricultura, ela tem superado muito bem nesse momento
transitório de dificuldades. E espera-se sim que venha a haver, como foi dito antes, a retomada efetiva dos níveis normais da construção civil e crescentes, inclusive, com geração de novos empregos, que esses empregos que a construção civil venha a gerar, gerem na cadeia novas atividades produtivas também e novos empregos para equilibrar a economia nacional, o que tem nesses dois segmentos quase que seu laço. Nós não produzimos nada de sofisticado, de eletrônico, de industrial, tecnológico, não. Nós somos um país essencialmente com base em recursos naturais e na agricultura. E a construção civil é um desses segmentos que serve para alicerçar e dar sustentação à economia do país. Tá certo, a gente agradece a participação de José Ramalho, presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, definindo aí, não é, sinalizando um cenário promissor para a construção civil no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e um bom dia, até uma próxima. Bom dia, Jefferson. Quem agradece é o CREA, que mais uma vez, por meio dessa entrevista generosamente concedida por solicitação da TAG, tem a oportunidade de prestar à sociedade informações que são de interesse comum, não é? O CREA, ele vive a serviço da sociedade, embora seja um órgão fiscalizador do exercício profissional da engenharia, da geociência, da agronomia, urbanismo e profissões correlatas, mas o nosso destinatário final é a sociedade. Nós visamos assegurar que a sociedade tenha obras e serviços feitos com padrão de qualidade reconhecido, com profissionais habilitados, qualificados, que lhes assegurem a tranquilidade e a segurança de ter obras e serviços bem feitos. Ficamos permanentemente à disposição, não só da TAG, como de qualquer outro órgão de comunicação, e nós temos as portas abertas para que a sociedade acompanhe o nosso papel de órgão fiscalizador do exercício legal das profissões. Muito obrigado a Jefferson, à TAG, a esse programa de grande repercussão. Até uma próxima oportunidade, que eu espero que seja breve. Então logo passemos por esse momento de dificuldade. Um bom dia a todos. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado, e mais um papo que vai estar disponível na íntegra, logo mais, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, deixa eu ver, 24 para as 8 na tarde FM.